Boa noite, meu nome é Rafael e hoje, seguindo com o plano de estudo doutorado, segundo ano, Filosofia, volume 6, partiremos um pouco sobre o cinismo e o objetivismo. Diógenes foi aluno de Antíteses, o fundador da escola cínica. Em sua época, Diógenes foi destaque e símbolo do cinismo, pois tornou a sua filosofia uma forma de viver bem radical. Diógenes expressava seu pensamento através de uma frase: procuro um homem. Para ele, os deuses deram aos homens formas para viverem de modo fácil e feliz. Mas os deuses, colocando um peguinha, esconderam essas formas dos homens. Diógenes buscava então descobrir quais eram esses modos de viver, tentando demonstrar para as pessoas que têm a seu dispor tudo aquilo que realmente precisa ser feliz. Mas para isso as pessoas têm que reconhecer a sua natureza e as verdadeiras exigências que essa lhe faz. Pensando nisso, ele afirma que a música, física, matemática, astronomia e até a metafísica são inúteis, porque são formuladoras de conceitos. Logo, para ele, é a vida em si vai muito além dos seus conceitos. O que importa de verdade é a ação, o comportamento e o seu exemplo. Nossas reais necessidades são para ele aquelas que nos impõem a nossa condição animal. Como nos alimentar, por exemplo. O animal também não tem objetivos para viver. Ele tem que responder pelos seus atos para a sociedade e ele não precisa de casa ou de conforto. É nas necessidades básicas dos animais que o homem deve se espelhar para conduzir a sua vida. Diógenes, então, pôs em prática seu pensamento e passou vivendo na maior miséria. Vivia em um barril, tinha somente um manto que usava para dormir e comia restos que conseguia recolher com a sua cuia. Segundo ele, esse modo de viver deixava ele livre para ele mesmo, pois eliminava a necessidade de coisas supérfluas. Ele acreditava atingir essa liberdade, cansando o corpo para se habituar a dominar os prazeres e até desprezá-los por completo, pois para ele os cínicos os prazeres enfraquecem o corpo e a alma, pondo em perigo a liberdade do homem, pois o torna escravo de si mesmos. Os cínicos contestavam ainda mais o matrimônio, a convivência em sociedade. Eles até se declaravam cidadãos do mundo. Acreditava que o homem deve ser autônomo e autossuficiente, tratando o mundo com indiferença, pois a felicidade deve vir de dentro do homem e não do exterior. Então, ou seja, Diógenes ele não concordava com o sentido de que precisávamos de bens materiais, de acumular riquezas e até mesmo, né, de adquirir qualquer outra coisa que não fosse essencial para a sua vida e que, claro, é considerado como supérfluo. Logo, né, uma comparação que vem até muito com Diógenes era de um cão, que inclusive tem na questão mais abaixo. E vamos responder. Bom, começando agora então com Ayn Rand. E quem é Ayn Rand? Não sei nem se eu estou falando certo, desculpem se estiver errado. Mas, né, ele é o criador do sistema filosófico objetivismo. E o que que Rand pensava? O que que esse pensamento trouxe? Bom, Rand procurava estabelecer uma filosofia em todos os âmbitos da discussão filosófica, pautada pelo conceito do homem como ser heróico, tendo como propósito moral da vida a sua própria felicidade, como atividade mais nobre de suas relações produtivas e como um único e absoluto a razão. Derivado dessa ideia de que o conhecimento e os valores humanos são objetivos, Rand chamou seu sistema filosófico de objetivismo, implicando que os conhecimentos e valores humanos existem e são determinados pela natureza da realidade, rejeitando então a ideia de que possam ser criados pelos pensamentos das pessoas. Bom, estes conhecimentos e valores, então, são descobertos pela mente humana, mas a sua existência é objetiva. Seu foco, então, é definir a natureza do mundo no qual vivemos, bem como a própria natureza humana, para formar um sistema filosófico baseado, então, na realidade, procurando ser realmente eficaz para que as pessoas dirijam, então, a sua vida. Então, o objetivo é um sistema fechado. Então, geralmente sistemas fechados são em geral aceitos ou rejeitados 880.
não estando então sujeita a uma alteração em seu sistema. Bom, a epistemologia objetivista é derivada, né, do princípio metafísico de que a existência é identidade, iniciando então a partir do princípio de que consciência é identificação. Rand demonstra então uma forte adesão ao princípio de não contradição e afirma que adquirir conhecimento para além do que para o que nos é dado pela mera percepção requer exercício da vontade livre e adesão de um método específico de validação por meio da aplicação da razão indutiva e dedutiva. Já pensando um pouco, né, mais à frente, no âmbito estético, a principal preocupação objetivista, né, desculpa, é o papel da arte na vida humana. Rand defendeu que o papel da arte consiste em transpor as ideias da metafísica em uma forma mais compreensível do qual possa reagir emocionalmente. Bom, agora vamos para as perguntas. Bom, vamos lá. Começando, né, pela primeira, qual das frases se refere ao pensamento cínico? A. Aprender a viver com o necessário e não fazer o desnecessário algo necessário? Olha, já me parece que é essa daí. B. Valorizar a razão e a cultura, pois esses são fundamentais para a vida humana? Bom, esse daí acho que já não conseguiria, né, marcar ela, devido à questão de valorizar a cultura e a razão. Também já estaria um pouco errado. C. A razão é a base para a vida humana? Eu diria que também não. D. A essência do homem é a sua alma. Essa é racional e virtuosa? Olha, se fosse para o objetivismo, talvez sim. Porém, para o cínico, não. Aprender a viver com o necessário, natural e cultural? Bom, o necessário cultural estaria errado aí. Então, a certa nessa questão seria a letra A. Aprender a viver com o necessário e não fazer desnecessário algo necessário. Pois lembramos, né, que Diógenes diz que tudo que é supérfluo nós devemos desconsiderar. Bom, questão número 2. Os cínicos podem ser chamados de cães. Qual alternativa abaixo não justifica tal designação? Bom, A. Por causa da indiferença de seu modo de vida, pois fazem um culto à indiferença e, assim como os cães, comem e fazem amor em público, andam descalços e dormem em banheiras nas encruzilhadas. Essa estaria certa, por incrível que pareça. B. Porque o cão é um animal sem pudor e os cínicos fazem um culto à falta de pudor, não como sendo falta de modéstia, mas como sendo superior a ela. Está correto? Porque o cão é um bom guarda e eles guardam os princípios de filosofia, os valores naturais e necessários para a vida. Sim, Diógenes, lembrando, né, que ele fala isso tanto no texto dele quanto na explicação que eu passei. D. Porque o cão é um animal exigente que pode distinguir entre seus amigos e inimigos, portanto, eles reconhecem como amigos aqueles que são adequados a filosofias e recebem gentilmente, enquanto os inaptos estão afugentados por ele, como os cães fazem, ladrando contra eles. Bom, né, se a gente levar em conta que os cães, né, são aqueles que conseguem viver da forma mais natural, essa estaria correta. Letra E. Porque o cão é um animal domesticado e que pode viver entre os homens, aceitando assim a sua cultura. Bom, o cão não aceita a nossa cultura, né? Então, até porque, né, realmente não teria como. Então, a alternativa que está errada, né? Então, tipo, ela não justifica, então, o porquê os cínicos são chamados de cães. Então, letra E na questão 2.